Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Vitória, sou estudante de psicologia e sejam bem-vindos ao Mavi na Psicologia. Bom, esse primeiro vídeo que a gente está gravando é para falar sobre a minha trajetória dentro da psicologia. E, bom, eu estudo na Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, para quem não conhece, no estado de Minas Gerais. E vamos falar um pouquinho da minha jornada. Bom, minha jornada dentro da psicologia começou quando eu comecei a fazer terapia. A minha terapeuta, ela era da abordagem da psicanálise, mas ela estava transicionando para TCC. Eu comecei a pesquisar bastante a área da psicologia dentro de quando eu fazia terapia, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E, bom, nesse meio tempo eu acabei me apaixonando pela profissão e, bom, a gente estava no meio da pandemia, né? Então eu acabei gostando. Mas, bom, depois que eu estava passando pelo processo de terapia no meio da pandemia, decidi fazer cursinho e depois de fazer o cursinho eu fiquei um ano estudando e ouvi falar da UFO dentro do cursinho por um professor. Eu fiz os vestibulares de Enem, FUVEST, Unesp e esses vestibulares são muito difíceis de passar. Primeiro eu ainda não fiz a prova da UFO, eu acabei passando com uma bolsa 100% pelo ProUni e depois disso eu fui morar em Campinas, fiquei aproximadamente um ano morando em Campinas, né? Depois de morar em Campinas eu fiz a prova da UFO, fiz a primeira fase, se eu não me engano, em agosto. A segunda fase... Não, na verdade, a primeira fase foi em abril, mais ou menos por aí. E a segunda fase foi em agosto, que a primeira fase eu fiz em Ribeirão Preto. E na segunda fase eu fiz em Uberlândia. Foi a primeira vez que eu saí do estado de São Paulo e eu fiquei muito feliz, eu estava muito animada, muito empolgada. Depois disso, eu esperei os resultados saírem em outubro, mais ou menos. Sabia que ia sair. Fiquei muito feliz que eu passei em terceiro lugar na UFO e, bom, foi maravilhoso. Foi a realização de um sonho de estudar psicologia, primeiramente, e depois de estudar psicologia numa universidade pública. Nesse meio tempo eu morava... Minha cidade de origem é São Carlos, aí eu fiquei mais ou menos um ano em Campinas, pela faculdade privada, que eu tinha bolsa do ProUni, pela Universidade de São Francisco. E, bom, foi maravilhoso. Eu consegui fazer isso sozinha, né? Tinha apoio da minha mãe e pagando também, porque eu trabalhava concomitante com a época. Eu fiz o vestibular da UFA, a segunda fase. Eu cheguei assim muito emocionada em Uberlândia e a segunda fase eu achei bastante difícil, mas eu consegui passar. Era tudo discursivo as provas. Depois disso eu voltei para minha cidade, para Campinas. Fiquei mais uns 2, 3 meses lá. Avisei meu emprego que eu iria precisar ser transferida de cidade e como o meu emprego era um emprego nacional, eu trabalhava numa farmácia conhecidamente nacional, né? Bem conhecida nacionalmente e pedi a transferência e eles conseguiram fazer essa transferência assim bem em cima da hora, né? Porque eles ficaram me enrolando ainda um pouquinho. E, bom, eu fiquei muito feliz por ter passado. E quando eu cheguei em Uberlândia era bem no dia dos calouros, eu não consegui vir a tempo, eu viajei numa madrugada, eu lembro que tava bastante frio no dia e eu tava com umas malas enormes. Eu cheguei aqui de manhã, era umas 7, 8 horas e a moça do pensionato tava me esperando, eu morei durante uns bons meses no pensionato. E foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu não tenho palavras para dizer o quão gostoso foi morar no pensionato com meninas diferentes, conhecer gente diferente, cada uma de uma cidade, de um estado diferente, sotaque novo. Foi muito bom. Bom, quando eu cheguei em Uberlândia foi na semana dos calouros, assim, então todos foram muito receptivos e foi muito gostoso, sabe? Bom, acho que agora a gente pode passar para as matérias, né? Em universidade privada em Campinas, eu fiz as seguintes matérias. Estudo do ser humano contemporâneo. Foi uma matéria, se eu não me engano, online. Foi muito gostosa de se fazer ela. Eu e os meus amigos, a gente fazia tudo junto, porque
tinha que responder alguns links e ver alguns vídeos, ler alguns PDFs, então foi bem tranquilo no geral. Aí teve epistemologia e história da psicologia, que também foi uma matéria online que a gente teve na São Francisco. E eu gostei muito do professor, se não me engano o professor chamava Giovanni, e ele era muito legal assim, ele explicava pra gente a matéria tudo certinha. Foi uma leve introdução à psicanálise que eu vi ali, então foi muito gostoso. Métodos quantitativos e análise de dados, do professor McLean. A matéria foi muito gostosa, foi muito boa, as aulas eram muito divertidas, apesar de ser uma matéria de exatas, né? Eu não acreditava que eu teria que ver exatas na faculdade de psicologia, mas é muito importante. Ao longo do curso a gente vai vendo que isso é muito importante, né? As aulas eram construídas para a gente entender como que a gente ia aplicar isso dentro da área da psicologia. Então, tinha um professor que ele era muito bom e ele falava, olha, vocês vão usar isso para poder medir ansiedade ou depressão. Ele tem acho que é um manual de como medir ansiedade e depressão, e aí ele explicava pra gente certinho, né? E foi muito bom, não foi ruim não. Aí teve prática profissional, extensionista, perspectiva em psicologia. Essa matéria, a professora, ela, como que eu posso dizer? Ela fez a gente fazer todos os trabalhos muito parecidos. A gente achou que os trabalhos seriam diferentes. Ela já era uma psicóloga experiente, ela dava aula pra gente, e a gente achou que seria um pouco mais diferente. Mas ela também contribuiu com a experiência própria dela, né? Então, foi bom e ruim ao mesmo tempo. Às vezes ela era um pouco meio ignorante, porque ela falava, ah, você tem que fazer isso da meia-noite às 6, né? O que vocês fazem da meia-noite às 6? Aí a gente, não, claro, dorme, né? Porque a gente tem uma vida. Mas ela, não, então, vocês têm que dar um jeito de fazer nesse horário aí, porque é a vida assim, a vida de universitário. Foi um pouco meio ruim no começo, foi, mas a gente acabou se adaptando. E aí teve a minha matéria preferida, que eu acho que foi sensacional, que foi saúde pública, que o professor, ele era muito, muito, muito bom mesmo. Ele explicava sobre o sistema público de saúde, que seria o SUS, ele explicou os outros sistemas ao longo do mundo, né? Explicou como é que funcionava dentro do país, como que funciona o SUS, a atenção de rede básica, a primária, secundária e terciária, né? Então, pra gente naquele momento, pra quem não conhecia, ele derramou muito conhecimento, sabe? Ele fazia com que a gente aprendesse, porque ele já tinha muita experiência e ele não era da área de psicologia, ele era da área de enfermagem, que eu lembro. E se eu não me engano, ele foi diretor, alguma coisa assim da rede de saúde, do plano de saúde de Amparo, que é uma cidade lá perto de Campinas. E foi assim, sensacional. Bom, aí eu vou contrastar agora com o primeiro semestre dentro da UFO, porque eu consegui validar algumas matérias, mas nem todas eu consegui validar. Bom, a primeira matéria que eu fiz foi anatomia humana. O professor era super tranquilo, o professor era super de boa, ele deixava a gente, não marcava falta, então a gente ia se queria, quem quisesse aprender. Metade da aula era teórica e a outra metade era prática, então eu já tinha o jaleco, porque eu fiquei um ano em Campinas, então eu já tinha o meu jalequinho bonitinho, já sabia alguma coisa sobre anatomia. Então foi só consolidar mais os meus conhecimentos dentro da área de anatomia e aí consegui passar direto, assim, foi mais tranquilo, né? Bom, e psicologia, acho que é só isso. Anatomia. É isso. Aí tem o segundo semestre. A gente vai falar agora do segundo semestre. Eu fiquei basicamente um ano em Campinas e agora eu também vou falar, vou contrastar com o segundo semestre dentro da UFO. Bom, na São Francisco a gente teve uma matéria chamada Iniciação à Pesquisa Científica. Essa foi uma matéria que eu achei um pouco complicada no início, um pouco difícil para mim entender. É uma matéria assim que a gente, como ela era online, eu não entendi muito bem. Eu só fui entender mais quando eu fiz de novo ela aqui em Uberlândia, que era o nome de MIP, né, de Métodos de Investigação Psicológica, que eles dão um outro nome.
Anatomia, pra mim, eu só revisitei a anatomia, então, como eu já sabia que eu tinha passado no vestibular, então eu não liguei tanto para concluir ela em Campinas, né? Nem ela e nem a iniciação científica. A anatomia pra mim foi muito, apesar de eu ter um pouquinho de, como que eu posso dizer, fiquei um pouquinho de nojo. Eu fiquei com um pouquinho de nojo de comer carne vermelha, porque se assemelha bastante à carne humana, então foi bem ruim. Teve desenvolvimento infantil, que foi uma matéria assim, que no começo foi um pouco difícil por causa da professora, que ela demorou um pouco pra dar aula pra gente, mas depois disso a gente conseguiu entrar no clima com ela era muito boa e, bom, eu pude aprender sobre as fases do bebezinho, né, sobre Vygotsky e todos os autores em si, que são muito bons, né, e gostei de uma forma geral. Fisiologia. Fisiologia, o professor era maravilhoso, ele era um amor com a gente, ele era bem assim, firme, ele fazia com que a gente usasse também jaleco, fez com que a gente aprendesse a aferir pressão, diabetes, fez um monte de. Acho que foi mais uns primeiros socorros com a gente do que uma matéria assim de fisiologia em si, sabe? Então eu senti mais essa didática, mas ele era excelente, maravilhoso, não tenho o que falar dele, assim. Processo psicológico, que é basicamente na sensação e percepção do indivíduo, né? Que foca, deixa eu ver aqui, na subjetividade de cada um. É extremamente sensível o professor e excelente, assim. Ele é maravilhoso. Eu não tenho o que falar. A matéria em si também foi muito tranquila. Teve também a outra matéria de ética e cidadania em Campinas, que o professor, que era online também, mais uma vez, que o professor trazia dilemas sobre cidadania e ética, valores e direitos e, bom, conflito entre certo e errado dentro da nossa profissão. Então eu não senti assim uma coisa muito diferente. Foram coisas que foram mais complementando, coisas que eu acreditava que já sabia. Bom, aí teve psicologia da personalidade aqui em Uberlândia, que a gente vai passar agora para UFO, né? Que foi uma matéria assim que a gente voltou para psicanálise, para Freud. A professora muito boa, muito didática, ela foi excelente. A gente teve que fazer um teatro no final, falando sobre o complexo de Édipo. E, bom, foi uma experiência maravilhosa. A matéria no segunda de tarde e a gente dava muita risada porque ela conseguia contrastar com os casos clínicos que ela já tinha atendida, porque ela, além de professora de primário, ela também foi psicóloga durante um tempo e agora ela é professora, então ela conseguia contrastar e a gente conseguia aproveitar muito sobre a matéria dela, né? Bom, aí eu tive antropologia. Antropologia é uma matéria assim muito tranquila, não tem muito o que falar. Ela fazia um contraste dos povos diferentes assim da sociedade e fazia a gente pesquisar e fazer apresentação na aula. Então não tem muito o que falar. Era uma matéria que eu já tinha visto um pouco no ensino médio, não teve muita diferença não. E, bom, teve MIP, foi uma matéria que é de iniciação científica, aí sim eu consegui entender mais, né, como escrever um projeto, o que pesquisar, como pesquisar, aonde pesquisar, o que fazer, o que escrever, a introdução, metodologia, as considerações finais, tudo assim, tudo. O professor também, ele era bem meticuloso, a gente teve 2 provas nessa matéria, então, assim, foi bem elucidado. Acho que a diferença que eu consegui mais aproveitar é que muitas matérias que eu tive que foram online agora se tornaram presenciais. Aí eu consegui aproveitar muito mais do que as online, porque as online você às vezes fica um pouco distraído, às vezes não presta atenção, mas ainda acaba passando, né? Mas a presencial não tem pra onde correr. Você tem que estar ali presente 100% na sala de aula e se você parar de prestar atenção, você logo volta, porque tá ali o professor, tá ali seus colegas de sala.
E, bom, foi basicamente isso o meu segundo semestre entre a São Francisco e a UFO. Bom, gente, agora eu vou falar do meu terceiro semestre, agora definitivamente na UFO. E, bom, nesse terceiro semestre eu já estava ambientada com o local, com as pessoas, com as matérias. E, bom, a segunda matéria que eu já tive, a primeira na verdade, né, que eu escolhi para o terceiro semestre foi Psicologia do Desenvolvimento 2. Foi uma matéria baseada em roda de conversa que a gente teve, então o professor ele colocava o assunto, a gente tinha textos sobre o assunto, filmes e séries, e a gente conversava. Então foi uma matéria onde a gente pôde construir muito, e dentro dessas pequenas rodas de conversas, depois de um tempo a gente dava uma opinião mais geral para a sala inteira, então era primeiramente em grupos. Depois desse grupo, dava um intervalo, a gente falava sobre o que cada um achou sobre o tema, então pontos principais que a gente marcava. E teve, acho que 2 filmes que falando sobre a adultização da criança e depois falando sobre a criança ir de arrasta para cima, quando ainda era muito pequena. Então foram temas assim bem densos, bem complicados que a gente teve que falar, que a gente teve que abordar, que a gente teve que entender como profissional. E o professor também era muito tranquilo, o professor era muito bom, ele estava confortável também na matéria. A próxima matéria foi Dinâmica de Família, que pra mim foi a minha matéria preferida. Dinâmica de Família pra mim foi excelente, a professora era maravilhosa, ela falava sobre violência intrafamiliar, violência familiar. Falava sobre um contexto entre mulheres e crianças e também falava que as mulheres também pode gerar algum tipo de violência e contrastava com os casos que ela também tinha abordado ao longo da carreira dela como psicóloga. E foi muito rica, e ela tinha uma abordagem mais psicanalítica e conseguia fazer com que a gente entendesse o lado tanto dos agressores quanto das pessoas que eram agredidas e conseguia fazer com que a gente olhasse uma visão mais geral e trazer também ótimos autores. Se eu não me engano, a gente trabalhou bastante com... Deixa eu lembrar aqui... Daqui a pouco eu lembro. O nome do autor era Winnicott, que a gente trabalhava bastante dentro das matérias. Aí tinham textos semanais falando sobre cada tema que a gente ia abordar. Foram 2 provas de casos clínicos extensas, bem grande. Depois de Dinâmica de Família, a gente teve FIC, que FIC, Fundamentos de Investigação Qualitativa, que a gente ia fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez em MIP, que seria quantitativo, a gente fez em qualitativo dentro de FIC, né? E o professor era ok, era gente boa, legal. A gente fez um tema sobre mães monoparentais que criavam seus filhos sozinhos e a questão de contraste financeiro também. Então a gente conseguiu olhar para uma realidade onde a maioria do país são mães solos ou monoparentais que não recebem muita ajuda da família ou não tem muita ou tem ou não tem muita ajuda e o salário também é muito baixo, aí tem que se dividir entre os cuidados com a criança e o serviço, né? Bom, e o trabalho assim foi extremamente enriquecedor, assim, pra gente que estava pesquisando foi muito bom. Assim, sem dúvidas do que falar. A gente teve que fazer mais uma busca ativa e entender o contexto da realidade. Aí teve entrevista também com uma pessoa que a gente estava procurando perfil. Foi assim, sensacional. Não tem muito o que falar, porque é só vivendo mesmo para saber, sabe? Bom, agora eu vou olhar aqui as outras matérias. Introdução à filosofia, que falava sobre Sartre, o imaginário. Foi uma matéria mais para viajar, sabe? Eu senti assim que tinha muito conteúdo e qualidade, só que eu acabava me perdendo no meio das aulas e foi muito denso, sabe? Então, e uma matéria também que eu sofri bastante, eu tenho que falar, porque por mais que eu queria entender, a filosofia do jeito que o professor explicava era muito pesada, era muito difícil. E, bom, aí falava sobre inconsciente e o que o objeto do inconsciente. E aí eu ficava assim, perdida, sabe? Eu
Falava, mas isso não faz sentido. Aí outras horas eu falava, não, mas isso faz sentido. Aí não faz sentido. Aí foi difícil. Aí teve personalidade 2, que era basicamente uma introdução à filosofia, só que voltada para fenomenologia. Então, fenomenologia é uma matéria assim que eu achei no começo muito tranquila, só que quando você vai ver quem são os criadores, era pessoa, um matemático, basicamente. Então ele trabalha na lógica, aí ele pega um copo e pega a folha e trabalha textos e textos em cima disso. E a matéria, assim, a professora que deu, ela era muito boa. E eu gostei. Ela conseguiu explicar melhor do que o professor de filosofia, que era uma pessoa graduada em filosofia, então era muito densa a matéria, muito assim, muito pesada. Então ele não conseguia explicar de uma forma que eu entendesse. Mas a personalidade 2 foi mais tranquilo, entendeu? Eu senti que eu tipo, tava vendo uma personalidade 2 mais tranquila, assim, uma filosofia mais tranquila na, na matéria, sabe? E a professora é maravilhosa, não tem o que falar, um beijo pra ela, que deu a matéria certinho pra gente, maravilhosa. E basicamente foi isso, meu terceiro semestre, agora eu tô indo pro quarto, e aí a gente vai gravar um outro vídeo falando sobre as matérias. Seria isso, gente. Um beijinho, tchau, tchau.